Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Lobato, bem-vindos a mais uma aula. Aqui a gente vai continuar aqui o nosso curso completo de Python. Para quem vem acompanhando aí, sabe que eu estou utilizando como base o livro Curso Intensivo de Python, lançado pela Novatec, de Eric Metz. Tá? O livro está na descrição desse vídeo, fora outras sugestões de leitura e sugestões de cursos também que você possa vir a fazer aí para se aperfeiçoar na área de programação ou na área de segurança da informação, etc. Bem, hoje nós vamos começar a falar sobre dicionários, tá? Como trabalhar com dicionários. Você vai falar assim para mim, pô, dicionário, eu sei como é que se trabalha com dicionário. Se eu estou com dúvida numa palavra, eu vou lá no dicionário, abro e vejo o significado. Bem, não é bem isso, né? Dicionário, na verdade, a gente trabalha com valores específicos, por exemplo. Vamos abrir um arquivo aqui, vamos ver na prática isso, tá? Então, vou abrir um arquivo aqui, dicionário, tá? .py, né? Dicionário.py. Digamos que eu queira criar um joguinho lá e nesse joguinho eu vou ter um alienígena, vou botar aqui alien, tá? Esse alien vai ser o nosso primeiro alien, então vai ser o alien 0. Tá? Eu estou utilizando exemplos do próprio livro, tá? E aí esse alien ele vai ter uma cor e ele vai ter uma pontuação que ele ganha ou perde, ou melhor, uma pontuação que ele vai perdendo à medida que ele vai sendo atingido, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, eu posso dizer que ele tem uma cor, já vou explicar, tá? Essa cor é verde e ele tem pontos. Esses pontos são um inteiro, tá? E eu vou colocar aqui o número 5. Então, beleza, o que eu fiz aqui? O dicionário, ele sempre vai ter pares, né? Os valores em pares. Então, eu tenho aqui uma cor e o valor dessa cor é verde, tá? Eu tenho aqui uma pontuação, né? Eu tenho pontos e o valor desses pontos, vou botar aqui pontuação, sem acento, tá? Pontuação. O valor dessa pontuação é 5, tá? São 5. Então, beleza. Como que eu posso acessar isso, tá? Então eu venho aqui, ó, vou printar na tela, tá? Alien 0. E aí eu coloco entre colchetes o valor que eu quero, né? Lembrando, né, como é uma string, é sempre entre aspas. Então eu coloco aqui aspas simples mesmo aqui, ó. Tanto no valor aqui, no caso aqui, ou melhor, tanto na cor, quanto no caso aqui o valor desse atributo, né? Que é o verde, porque verde aqui é uma string. Nesse caso aqui eu não coloco porque aqui é o inteiro, tá? Então eu tenho atributos e valores. Atributos e valores. Quantos atributos e quantos valores eu posso colocar aqui dentro de um dicionário? Quantos eu quiser, tá? Vai depender da quantidade de memória que você tem no computador aí para suportar. Então é ilimitado, né? Então beleza. Se eu mandar printar a cor, ele vai printar o valor desse atributo cor. Se eu mandar printar alien underline 0, né? Colchetes, e aí eu coloco aqui entre aspas o atributo pontuação. Se eu mandar printar o atributo pontuação, ele vai me dizer qual o valor que está dentro desse atributo, tá? Então é assim que eu acesso. Alien underline 0, e aí eu tenho aqui o nome do atributo e ele vai me entregar, ele vai me retornar o valor. Então vou executar aqui, ó, run dicionário. E ele executou verde e 5, certo? Então beleza. O livro ele define dicionário da seguinte maneira, né? Um dicionário em Python é uma coleção de pares chave-valor. Cada chave é conectada a um valor e você pode usar uma chave para acessar o valor associado a ela. O valor de uma chave pode ser um número, uma string, uma lista ou até mesmo outro dicionário.
de fato, podemos usar qualquer objeto que possa ser criado em Python como valor de um dicionário. Em Python, um dicionário é representado entre chaves, né? Como nós vimos aí agora, né? Com uma série de pares chave-valor entre elas. Tá? Então, nós vimos aí agora como funciona, beleza? Bem, e se eu quiser, por exemplo, trocar o valor desses atributos? Eu posso fazer isso da seguinte maneira, tá? Eu posso, por exemplo, colocar aqui alien, underline 0, e aí eu coloco aqui entre colchetes o atributo que eu quero alterar, tá? Então eu quero alterar a cor, por exemplo. E essa cor vai receber uma string azul, né? E se eu executar, agora ele executa a cor como azul, ou seja, ele começa em verde. Vou até colocar um print aqui antes de a gente alterar, tá? Então ele começa em verde e termina em azul. Ó. Se eu der um play aqui, executar, né? Eu vou ter aí o verde, azul, 5, tá? Então, digamos que durante o seu joguinho lá e tal, o alien foi atingido e ele perdeu um ponto. Então, você vai mudar esse atributo, né? Esse atributo vai passar. Então, vou botar aqui pontuação, é o atributo. Ele vai passar de 5 para 4, tá? E aí, se eu mandar printar, mandei printar aqui pontuação. Opa, aqui. E agora ele tem 4, o valor 4 no atributo pontuação, beleza? Então é bem simples, tá? É bem tranquilo. Então, por exemplo, digamos que eu queira printar uma frase, né, com esse valor dentro, né? Então eu posso colocar aqui dentro do print, né, o alienígena, o alien agora tem. E aí abro aspas, fecho aspas, né? Eu vou concatenar, lembrando que essa pontuação é inteiro. Como eu vou concatenar com uma string, eu preciso converter esse valor para string, tá? E aqui eu posso dar continuidade dizendo que ele tem tantos pontos. E agora eu executo. E aí, ó, o alien agora tem 4 pontos. Então é dessa forma que eu trabalho aí com o dicionário, tá? É bem simples, não tem muito mistério, não tem muito não tem muito mistério, né? Não tem como você se perder nesse conteúdo. É bem tranquilo mesmo. E assim, você vai trabalhar bastante com isso aqui, tá? Você vai perceber que durante a programação ali, em vários momentos, você vai precisar acessar atributos, né? Determinados atributos e se você for prestar bastante atenção, o que você está fazendo ali, na verdade, é acessando o valor de um atributo ali dentro de um dicionário, tá? Tá, e se eu quiser, por exemplo, né, digamos que esse dicionário, eu comecei ele ali com 2 atributos, mas eu quero acrescentar mais atributos, eu quero colocar mais atributos nele. É possível fazer isso? Sim, é possível, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, alien 0, e aí eu invento um atributo novo aqui, olha, ele só tinha... eu vou até printar primeiro ele aqui todo, para a gente ver ele inteiro, né? Então, print, chamo dessa maneira aqui, ó, alien 0. E aí ele vai printar ele inteiro, quer ver? Olha lá, ó, cor azul, pontuação 4. Foi a última informação que a gente colocou, os últimos valores que a gente colocou dentro dos atributos, tá? E agora eu quero acrescentar novos atributos a
a esse alien, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a posição dele, né? A posição dele ali no jogo. Então, alien 0. E aí eu vou chamar posição, eu vou chamar posição X, sem acento, sem nada, tá? Posição underline X. Então, veja bem, eu estou escrevendo aqui um atributo. Da mesma maneira que eu chamo aqui um atributo que já existe, eu atribuo um valor a um atributo que já existe, eu posso criar um atributo que não existe. Então, alien 0, e aí eu coloco aqui o atributo que eu quero criar e o valor que eu quero inserir nele eu coloco com o nosso sinal de atribuição. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o 0. Ele vai começar a posição X no 0. E vou dar a ele também uma posição Y. Posição, underline, Y, tá? E vou atribuir aqui um 25, por exemplo. Então ele vai começar na posição no eixo X, ele vai começar na posição 0, no eixo Y na posição 25, tá? Isso aqui é só para a gente entender como funciona o dicionário, tá? Então se eu printar agora aqui o alien 0, olha o que acontece. Agora o meu dicionário tem mais dois atributos que não tinha antes, eu acrescentei, certo? Então bem simples, né? Não tem muito mistério. Lá no livro você vai encontrar mais detalhes sobre isso, tá? Vai encontrar muito mais detalhes sobre vários outros assuntos que a gente tratou aqui. Lógico, não tem como eu trazer todos os detalhes de todos os assuntos que o livro trata, porque senão eu vou falar só de Python durante toda a minha vida aqui dentro do YouTube, né? Então a intenção aqui, na verdade, é a gente orientar e guiar aí o pessoal para um estudo mais eficaz, tá? Então por hoje eu fico por aqui, tá? Se tiver mais alguma coisa um pouco mais interessante que de repente eu tenha esquecido de trazer aqui nessa aula, eu trago na próxima sobre dicionário. Mas em princípio eu encerro essa aula de dicionário por aqui, tá? Então fiquem todos na paz, bons estudos, um forte abraço e até a próxima, pessoal.